Algum dia você já ficou sem comer algo por muito tempo. E aí você se sentiu muito cansado, muito exausto, muito indisposto. E aí você deve ter comido um pão, um macarrão, alguma coisa que te deu assim uma energia, sabe? Você falou, nossa, agora eu tô preparado pro meu dia. Bom, isso nos responde o quê? Que os alimentos que a gente come no dia a dia, né, um prato de feijão com arroz, uma carne, um pão de manhã com ovo, né? A gente come ali uma fruta na parte da tarde, né? A gente faz algum suco natural à noite. Que a gente vai se alimentando no dia a dia, esses alimentos eles nos dão o quê? Energia, né? E a fonte de energia do nosso corpo se provém do quê? Da alimentação, né? E quando a gente se alimenta, o nosso corpo ele vai passar por diversos processos químicos para quebrar esses alimentos, distribuir nutrientes, energia para nossas células, para os nossos órgãos, tudo funcionar como tem que funcionar e como tem que ser naturalmente. E aí aqui entra a bioquímica, né? A bioquímica ela é uma área da biologia destinada a estudar essas transformações químicas que acontecem no nosso organismo. Então vamos entender um pouquinho o que é a bioquímica. Se a gente for fazer uma análise da palavra, bio significa vida e química dá a ideia de elementos químicos. Ou seja, elementos químicos importantes para a vida. Tem alguns elementos químicos que existem que são essenciais, indispensáveis para a vida, né? Então a gente pode usar como exemplo o oxigênio. Se não tivesse o oxigênio, que é um elemento químico, a vida ela até poderia existir, mas não seria como é hoje, né? Nós seres humanos, por exemplo, precisamos do oxigênio para respirar, né? Se não tem o oxigênio, não, não sobrevivemos, né? Porque a gente não consegue ter ali o oxigênio para respirar. A água, ela é composta por dois átomos de hidrogênio, né, e um de oxigênio. Se eu não tenho o hidrogênio, que é um elemento químico, né, eu não tenho água. Compreende? Porque o hidrogênio ele vai estar ali junto com o oxigênio para formar a água. E aí, se eu não tenho hidrogênio, eu não tenho água. A água é importantíssima para a vida, né? Foi através da água onde se surgiu e desenvolveu a vida. Né? A água a gente diz que é a base da vida. Então, sem água, sem vida. E aí, essa ideia de elementos importantes para a vida é que sem alguns elementos químicos, né, a vida ela não existiria ou não seria como é hoje. E a bioquímica, ela vem trazer esses elementos importantes para a vida, né? Como eles se organizam, como formam moléculas e como acontecem reações químicas no nosso organismo. Então, o nosso organismo sofre reações químicas. E o que é uma reação química? A respiração é um bom exemplo de reação química. Então, quando a gente puxa o ar para dentro do nosso corpo, ó, eu mandei dentro do meu corpo o quê? O oxigênio, O2. E quando eu solto, ó, eu soltei o quê? CO2. O oxigênio se transformou em gás carbônico. Ou seja, é a transformação da matéria. O oxigênio entrou, mas quando ele saiu como CO2. E aí, dentro do nosso organismo, acontecem essas diversas reações químicas. Inclusive, a respiração é um exemplo de reação química que acontece no nosso organismo todo dia, a todo momento. E aí entra a definição de bioquímica, né? O que é bioquímica? A bioquímica é uma área da biologia que estuda as reações químicas celulares, tá? Nos organismos vivos, metabolismo, compreendendo crescimento, reprodução e evolução. Então, a bioquímica é uma área da biologia que vai estudar o quê? As reações químicas celulares. Por que celulares? Porque ele vai estudar as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, mas aonde? Dentro das nossas células. Então, a gente tem as nossas células, né, que nos formam e que nos formaram, e essas células vão sofrer diversas reações químicas dentro dela. E são essas reações químicas que nos mantêm vivo, porque é delas que a gente consegue ter a nossa energia para o nosso funcionamento, né? Para que a gente possa obter a energia. A gente se alimenta dos alimentos. E a quebra do alimento, a quebra
da composição química dos alimentos é que entram nossas reações dentro das células e nos dão energia. Entende? Quando a gente fala de reações químicas celulares nos organismos vivos, ou seja, reações químicas que acontecem na célula no organismo vivo, a gente está falando de metabolismo, tá? Compreendendo o crescimento. Então, essas reações químicas são importantes para o crescimento, são importantes para a reprodução, então já entra aí a genética, né? E a evolução, que também compreende esse âmbito de genética. Bom, o que é metabolismo, então? Então, a gente sabe que reação química é a transformação da matéria, né? Um exemplo que a gente viu mesmo, o oxigênio vira CO2. E o que é metabolismo? Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas. Então, são várias reações químicas que estão acontecendo em nossas células. Não só uma. Você vai ter uma, duas, três, quatro, diversas reações químicas em conjunto acontecendo ao mesmo tempo. E a bioquímica, ela vem abordar isso. Quando a gente tem diversas reações químicas em conjunto, a gente chama de metabolismo. O metabolismo, ele pode ser classificado em dois tipos, em anabolismo e catabolismo. Então, vamos entender um pouquinho da classificação do metabolismo. Quando você está indo para academia fazer exercício físico, você está indo para ganhar músculo, você está indo para ficar mais forte, mais saudável, perder gordura, ficar com mais músculos, não é isso? E aí, é muito comum dizer, você tem que ir treinar, se alimentar. Você, quando está indo fazer isso, você está fazendo o seu corpo sofrer diversas reações químicas. Então, você precisa comer para dar força para você conseguir treinar e ao mesmo tempo do seu corpo se recuperar do treino que você fez. Porque é do alimento onde vai ter a energia e os diversos componentes químicos básicos para o seu corpo poder regenerar o músculo, te dar recuperação, né? Te dar força para que você consiga suprir aquele gasto energético que você teve no treino, mas ao mesmo tempo que você consiga fazer suas atividades diárias, né? Bom, quando você está indo lá para a academia fazer seus exercícios, você certamente está incentivando o seu músculo a crescer, né? Então, quando você está lá treinando, você machuca o seu músculo. E o seu músculo ele vai se regenerar? Vai, mas ele vai se regenerar através de componentes importantes e funcionais para a vida, como, por exemplo, as proteínas. As proteínas, elas são essenciais para, né, a regeneração muscular. E de onde provém essas proteínas? Da nossa alimentação, que vão sofrer diversos processos e vão chegar nos nossos músculos para regenerar ele, né? Assim como a gente tem o glicogênio, que são reservas energéticas ali que estão no nosso músculo também, né? Bom, você está machucando o músculo e fazendo ele se recuperar. Você está machucando o músculo e está fazendo ele se recuperar. Observe que o seu músculo está crescendo, mas o que está acontecendo para o seu músculo crescer, né? Então, você, no seu organismo, você tem diversas moléculas pequenas. Quando a gente tem moléculas pequenas, a gente chama de micromoléculas, porque micro é pequeno e moléculas são compostos químicos ali formados pela união de elementos químicos, né? Então, são pequenas moléculas. Só que para o seu músculo crescer, o que o seu corpo faz? Ele vai pegar pequenas moléculas, montar uma grande molécula, ou seja, uma macromolécula, grande molécula, compostos químicos. Então, ele vai montar grandes moléculas e vai mandar lá para o seu músculo para ele se regenerar. Observe que isso é uma reação química que está acontecendo no seu corpo, é um processo. E aí é que vem a ideia da gente classificar o metabolismo. Quando você está lá machucando o músculo e ele ao mesmo tempo está se recuperando, porque o seu organismo ele tem a tendência de ir regenerar o músculo, você está tendo o que a gente chama de anabolismo. Por quê? O seu corpo ele vai pegar pequenas moléculas, né, micromoléculas, e vai transformar em macromoléculas. Então, uma pequena molécula vai se ligar com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. E quando você tem a união de diversas micromoléculas, você forma grandes moléculas, macromoléculas. Para eu construir uma grande molécula a partir de pequenas moléculas, eu tenho que usar energia, né? Para uma molécula se ligar na outra, eu tenho que ter o uso de energia. Então, aí eu uso o ATP. Então, você tem uma molécula pequena,
que vai virar uma molécula grande. Só que para isso eu tenho que usar energia, porque como é que uma molécula pequena, ela vai virar desse tamanho? Então eu uso energia para construir essa molécula grande. Quando eu tenho uma molécula pequena que vai se construir uma molécula grande e eu uso energia, eu chamo isso de anabolismo. E um exemplo de anabolismo é a construção muscular. Né? Quando a gente vai para academia, o nosso músculo cresce, é um exemplo de anabolismo. E o catabolismo? O catabolismo é completamente o inverso do anabolismo. Né? O catabolismo é o quê? Moléculas grandes que vai se transformar em moléculas pequenas, e quando essas moléculas grandes se transformam em moléculas pequenas, eu libero energia. Por quê? Essas moléculas grandes, elas vão se quebrar, elas vão se... As moléculas, elas vão começar a se soltar uma da outra. E quando eu tenho essa desunião entre as moléculas, eu, ao mesmo tempo, solto a energia que foi usada para construir essas grandes moléculas. Então, no catabolismo, eu libero o ATP, que é a energia, né? E libero aí pequenas moléculas a partir de uma grande molécula. Um exemplo de catabolismo é quando a gente está fazendo uma dieta para emagrecer. Então, você está lá fazendo a sua dieta, né? Fazendo alguns exercícios, está lá fazendo uma alimentação saudável e balanceada, mas para emagrecer. Então, o seu corpo ele vai começar a usar suas reservas energéticas, que são as gorduras, aquela famosa pochetinha na barriga. Essas gordurinhas são reservas energéticas que o seu corpo faz para caso você coma menos do que você precisa, ele vai lá e vai usar. Então, as gorduras que estão localizadas na sua barriguinha, por exemplo, que tanto te incomoda, são macromoléculas. Para o seu corpo conseguir usar essa gordura, ele vai ter que quebrar essa gordura. Então, uma grande molécula vai ficar em uma pequena molécula. Então, vai acontecer o quê? O catabolismo. Uma quebra de uma grande molécula de gordura em pequenas moléculas para liberar ATP. Porque quando eu quebro a molécula grande, eu libero ATP. E o objetivo do corpo é te dar energia, já que você não está dando energia para o corpo. Então ele vai pegar essa energia que soltou da quebra de uma molécula grande para te manter vivo, né? Outro exemplo é que em alguns casos a gente também pode ter a perca da massa muscular. E é comum no processo de emagrecimento a gente perder um pouco de massa muscular, né? Isso acontece por quê? Porque as moléculas de reserva energética do nosso músculo, que é o glicogênio, vai ser quebrada para poder nos dar energia. Então, uma molécula grande, né, se quebra em molécula pequena e eu libero energia. E é essa energia que o corpo usa para nos manter vivo. Então, o processo de emagrecimento é um exemplo de catabolismo. E o processo de ganhar massa muscular é um exemplo de anabolismo. Tem que ficar muito claro que catabolismo é a liberação de energia. Eu vou ter moléculas grandes que vão ficar em moléculas pequenas, certo? O anabolismo é o uso de energia. Moléculas pequenas vão virar grandes moléculas, certo? Observem que tudo isso são reações químicas, tudo vai acontecendo, a matéria vai mudando dentro do nosso organismo. E aonde? Nas nossas células. Aqui a gente tem a importância da bioquímica, né? Eu acho que é muito importante ressaltar que a bioquímica ela vem nos fazer entender muito do processo de genética, né? Então a gente consegue compreender todo o processo evolutivo e também nos dá a ideia de como ter uma alimentação saudável e balanceada, porque aí a gente vai começar a entender o funcionamento do nosso corpo e logo do nosso metabolismo. Certo? E aí aqui a gente tem a composição química importante, né? Que são essenciais para nos manter vivo. Então a gente tem as proteínas, e quando a gente fala de proteínas, a gente também aborda os aminoácidos, né? E quando a gente estuda as proteínas, a gente entende o porquê que a gente estuda profundamente os aminoácidos, né? E aí um exemplo de proteínas são as carnes, os ovos, os peixes, né? Que são fontes proteicas, né? Os sais minerais são importantes, a água, né, que nos hidratam,
né, que é importantíssima para a vida. 70% do nosso corpo é água, então é muito importante. Os carboidratos, né, o famoso pão, a famosa pizza, né, o famoso arroz, feijão, são carboidratos. Vitaminas também são essenciais. Ácidos nucleicos, que está voltado ali para a genética, né? Então ali a gente tem o DNA e o RNA. E os lipídios, que é o nosso terror, né? Que a gente leva eles como vilões, mas eles são importantíssimos para o nosso funcionamento, né? Para que nos mantenha vivo, que são as famosas gorduras. Um exemplo é o óleo de cozinha, né? Então a gente vai fritar um frango, uma carne, vai fazer um arroz. A gente sempre usa uma fonte de gordura. Mas essas gorduras, se a gente saber utilizar ela na nossa dieta, elas nos faz bem, são essenciais também. E aí a bioquímica ela vem destrichando isso, né? A gente começa a estudar cada um desses grupos que mantém o funcionamento do nosso organismo em dia e saudável. E aí no nosso próximo vídeo a gente vai falar das proteínas e entender também os aminoácidos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco, né, nesse vídeo introdutório de bioquímica. Até a próxima.